Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crédito na Lata. Hoje estamos aqui com a Mônia Souza, do Score Positivo, escritora, empresária, aí vivente do nosso mundo de crédito. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está presente na vida de todo analista de crédito, de toda empresa que vive aí do médio e longo prazo, que é os birôs de crédito. Mônia, seja muito bem-vinda. Hoje esperamos aprender muito com você, aprender aí sobre esse mercado, né, que a gente sabe que todo dia é um susto diferente. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade. Você pode explicar para a gente aí um pouco da sua jornada, como que você chegou, né, nesse ponto de escritora, de empresária, né, como que você começou no mercado de crédito, qual é a sua vivência, você passou pro mercado bancário, se eu não me engano, né? Explica pra gente aí conta um pouquinho pra gente da sua história. É bem longa, né? Então, amanhã, dia 21, eu faço 46, então desde os 15. Eu falo que a área de crédito me escolheu, eu sempre comento que eu trabalhava no interior, né, numa rede, e já operava com a Losango. Todo mundo conhece, né? Hoje não tão falada, né, mas foi uma grande financeira aí do mercado. Então, desde os 15 anos eu trabalho na área de crédito, cobrança. Depois disso, assumi algumas cadeiras na rede varejista. Lá fiquei 16 anos, também na área de crédito, atendendo classe C, D e E, que é o que eu gosto, que é o crédito mais fácil de conceder, né? Sem renda, né, confirmada. Então, depois disso, fui para o banco. No banco, aqui em Belo Horizonte, eu fiquei 10 anos. Lá também na área de crédito, cobrança, operações, fraude, 10 anos nessas áreas que todo mundo gosta, né? Também atuando na classe CDE. E depois, em 2022, eu entrei na Score Positivo. A Score Positivo é uma data tech. E eu gostei por quê? Porque hoje eu estou do outro lado do balcão, né? Hoje eu estou vendendo o que eu consumia enquanto executiva de crédito. Então, estou gostando bastante. Como você disse, o mercado brasileiro ele é extremamente desafiador, né? Então, o que a gente puder fazer para poder ajudar os empresários aí na tomada de decisão é extremamente relevante. Legal. E é interessante, né, quando a gente vê que quando você está na outra ponta, né, você já passou lá pela parte da análise, você sabe exatamente onde são as dores. Exatamente. Né? E o problema é que muitas das vezes a gente sabe das dores, mas às vezes, onde que eu vou buscar essa informação? Exatamente. Né? E aí, fazer esse cruzamento de dados não deve ser nada fácil. Exato. E quem está do lado da decisão de crédito, nós estávamos falando mais cedo, né? O Brasil ele é muito diverso. Tanto em questão de perfil, o Brasil é muito grande, então dependendo da região, você tem que ter uma tomada de decisão um pouco diferente, e as fontes de informação também são diversas, né? Então, saber a informação correta para tomada de decisão que mitigue o risco do seu produto é o diferencial de quem atua nessa área. É isso aí. Tomando gancho no que nós falamos no último podcast a respeito de, para nós analistas de crédito, quando nós vemos lá uma notificação do birô de crédito falando, olha, tá me devendo, é um péssimo sinal. Falando um pouco disso, acontece com vocês também essa inadimplência, o cliente que está buscando informações de crédito ficar inadimplente com o birô? Que pergunta interessante. Vocês negativam? Nós negativamos. Vocês negativam? Então, pessoal, chegou lá, tem lá, notificação lá, score positivo. Negativou o cliente, corre que é melhor. Se ele não está pagando nem o birô de crédito, nem a Big Data que está fornecendo as informações para ele, ele não vai te pagar, tá? Já deixando bastante explícito. Apesar das brincadeiras, a gente queria entender como é feito esse cruzamento de dados, as fontes mais importantes que vocês têm, até porque vocês trazem a informação muito personalizada para o analista. Sim. E isso é bom, igual você falou, você vem do mercado de crédito, você sabe como nós precisamos da informação, o mais limpa e o mais eficiente possível. Sim. Eu gostaria de entender um pouco dessa lógica por trás. Sim, esse é um ponto muito relevante, né? A informação, ainda mais no momento agora que nós estamos dessa explosão da IA, ela está disponível. Mas como usar a informação certa para o produto certo? Eu falo que é muito importante tomar cuidado, quem está nessa cadeira de crédito, para não deixar o molho mais caro do que o peixe. Né? Então, às vezes, mitigar demais o risco quebra seu produto. Deixa ele inviável.
né? Então, é muito importante saber qual informação usar, em que tipo de produto, em que momento usar, de quanto em quanto tempo atualizar essa carteira de cliente, né, para poder ver como que está essa evolução do risco dessa carteira. E na Score Positivo, o que a gente faz, né, que foi o que me brilhou os olhos quando eu saí do mercado de crédito e assumi desse outro lado do balcão que eu brinco. Na Score, nós atuamos com diversas fontes. Então, nós temos parcerias diversas no mercado e nós trazemos o que há de melhor para o empresário tomar decisão, para o analista de crédito tomar decisão. Então, são parcerias diversas. Mas o mais importante é que eu não entrego a informação bruta, simplesmente. Eu não pego aqui e te entrego. Eu te entrego ela analisada, customizada, pronta para o analista tomar a decisão. Te dou um exemplo de um produto, pode? Pode, por favor. Tem um produto que eu gosto muito e que eu não tinha acesso quando eu estava, né, como crédito, que são os indicadores de crédito e financiamento do Banco Central. Ok? Esse produto, ele é extremamente relevante para a tomada de crédito, para a decisão de crédito. E quem tem acesso a essa informação? Instituições financeiras. Somente quem tem acesso ao Bacen, né? O SR. Isso. Só que mesmo as instituições financeiras, elas precisam de quê do cliente para poder buscar essa informação? Do opt-in. Certo? E o opt-in, ele te dá acesso à informação, mas ele não te dá ela mastigada. O analista vai receber eu brinco que uma tripa ali, uma série de informações. Sim. Que geralmente ele vai ter que tabular para chegar aí sim na tomada de decisão. Isso vai à metade do dia dele. É verdade. É verdade. Da metade do dia dele. O que nós fizemos? Nós criamos 40 indicadores de crédito e consumo e financiamento do Banco Central. Então, eu já entrego para o analista, você vai querer, né? Você está me olhando aí? Claro! Já brilhou os olhos. Passa assim! Você tá 40 indicadores. Então, eu entrego, além do score do Banco Central, já calculado, risco de inadimplência e 38 indicadores. Boa. Mas, de qualquer jeito, eu preciso da permissão do cliente para fazer Nesse caso, não, porque eu não entrego dado aberto. Então você já entrega ele eu entrego ele em faixas, mastigado, só que em faixas. Então, eu não entrego o valor aberto como uma consulta tradicional. Tá, por exemplo, uma dúvida. É o comprometimento do valor dele tomado na evolução no tempo. Então, 360 dias, 720, para eu ter uma previsibilidade mínima ali do fluxo de caixa dele nesse ponto. Sim, nós pegamos os principais indicadores para tomada de decisão. Por exemplo, a evolução da carteira. Como que esse cliente, PF ou PJ, está em relação ao ano passado, na mesma database? Ele aumentou o endividamento? Ele reduziu? Se ele aumentou, em que tipo de produto? Veículo? Cartão? Né? Então, a gente vai trazendo isso tudo bem mastigadinho. Então, já chega para o analista ali, ele está tomando muito crédito, mas está tomando crédito com garantia. Está tomando muita linha clean. Bacana, interessante. Isso. E a gente não entrega o dado aberto em relação a valor, né? Então, a gente entrega em faixas. Então, isso facilita demais para o analista. E só o fato de não ter que ter a permissão do cliente para você buscar esse dado já facilita muito. Mas aí uma dúvida, aí eu vou ser um pouco mais provocativo aqui. Vai o outro causar treta. Eu entregar essa informação muito mastigada no analista, eu não limito a capacidade cognitiva dele, não? Tipo assim, ele não precisa pensar? Porque eu tô entregando tudo mastigado para ele? Precisa, porque essa consulta é só uma delas, né? Vocês que são do mercado, vocês sabem que você não olha para um score só e toma decisão. Olha, que eu já vi coisa perigosa aí. Mas não deveria tomar. Não deveria. Em teoria, se mitiga risco cruzando dados. Exato. Em teoria. Então, respondendo a sua pergunta, é isso, né? Você não vai olhar só para esse indicador e vai tomar a decisão. Ele sozinho. Por exemplo, não precisa usar essa consulta para um ticket médio pequeno, baixo. Você vai usar uma consulta dessa para uma operação maior, né? Uma operação mais... Enfim, né, um valor agregado maior, né? De novo, não deixar o molho mais caro que o peixe. Até porque tem um custo, né? Tem um Essa custo. pesquisa tem um custo. Exatamente. Esse cruzamento de dados tem um custo. É justamente um molho, né? Você vai gastar muito ali, talvez o retorno que você vai ter. Mas assim, eu entendo o ponto que você falou de deixar o analista preguiçoso. Mas, cara, facilita demais. Porque... para uma tomada de decisão rápida é válido. Quando você pega o dado cru, velho, você tem que fazer evolução de dívida, negócio. Você fica burro. Vamos pensar no nosso caso aqui. Tá, vamos pensar no nosso caso aqui. A gente analisa, sei lá, vamos jogar um número alto aqui, umas 150 operações por dia. Sim. E nesse número de operações ali, basicamente eu tenho que olhar sacado por sacado, né? E aí eu olho bureau de crédito, eu olho o SCR e vou cruzando informações. Muitas vezes, quando eu abro o SCR, aí eu vou vendo as linhas que ele vai tomando crédito ali. E pelo valor,
eu vou fazer uma interpretação, aí é onde talvez more o risco é fazer uma interpretação errada, né? E tomar uma decisão com base naquilo ali, né? E é só que isso, você acaba desenvolvendo uma capacidade técnica muito boa. Sim. Se você for lapidado corretamente. Porque se ninguém nunca te corrigiu, você vai continuar fazendo trem errado o resto da Vai vida. fazer análise burra. Exatamente. Você continua sendo analista, mas burro. Mas, assim, eu acho interessante, sim, essa questão da você trabalhar o dado e o dado virar uma informação, né? Pra você conseguir ali Exatamente isso. auxiliar. Cara, são 48 indicadores. Não é dado cru. É muito mais fácil aterrar no dado cru do que 48 indicadores. Concordo. Porque, pô, 48, desculpa, é? 40. 40. Cara, 40 indicadores falando assim, ó, você é burro, você é burro, você é burro. Não tem jeito, cara, porque você chega lá, ó, a evolução da dívida dele tá perigosa. Ele tá tomando mais. Tem carteira vencida. Tem carteira vencida. São dados claros. Tá. Acho que facilita até, por E exemplo, o analista uso de júnior linhas entrar nisso. emergenciais, que é o que a gente chama lá de cheque especial, Uhum. Rotativo do cartão de crédito. rotativo. O rotativo. Quando aparece rotativo de cartão de crédito, já é um indicador bem, né, bem relevante ali. Mas ele vai vir também, ele apresenta esse indicador, tipo, essas linhas que são de risco não, mas que vão ser mais... Renegociação. Isso, que são mais oneroso, né, pro cliente ali. Emergenciais, operações de hotcash, essas coisas. A gente quebra nos principais produtos, tá? Mas Tá. dá pra gente segmentar um pouco mais se precisar. Hoje são os principais. Então, é cartão, endividamento, é financiamento de veículo, é empréstimo, né? Então, a gente quebra nos principais produtos, que é o que a maioria toma, tá? Sim. Mas esse produto, como eu disse no início, ele é customizado também. Mas assim, eu te dei só um exemplo. Esse Não, é só um ok. exemplo, eu já gostei da discussão aqui. Né? Porque o que eu quis mostrar é que é uma dor do mercado. Que é utilizar esse dado, e aí você estava falando, e eu pensando aqui, olha o risco operacional que você coloca na mão do analista, Sim. deixando ele analisar esse monte de variável para uma tomada de decisão. Sim. E aí é difícil até cobrar dele depois, porque não tem condição, é humanamente impossível você avaliar tudo isso. E aí a gente entra na importância do quê? O que é importante na área de crédito? Assertividade? O quê? Uma Aí eu errei, Li- Fael. A Uma política de crédito. Que é isso? Crédito. É tipo, você Que é de comer. Todas as políticas de crédito que eu vi até hoje, elas variam. Elas variam mesmo. Mas não, eu falo que varia, tipo assim, ó, a política tá, não compre esse celular. A diretoria vem e fala, nós vamos comprar esse celular porque tem água. É coisa nada a ver com nada. Mas aí tem uma diferença. De novo, quem veio né? Quem trabalha a vida inteira com isso. Tem política de crédito e política de crédito. Qual que é a diferença? Ela existe só para inglês ver? Que infelizmente é a maioria, que é o que você está falando. Só para falar que tem. E a política de crédito efetiva é aquela que o analista, de fato, vai se basear nela para tomada de decisão. E outra, eu acho que até é interessante falar, que tem participação do analista. Porque, querendo ou não, ele é a ponta operacional, ele tem ciência da rotina do dia a dia. Então, é o que caberia no dia a dia ali da empresa, do fundo e por aí vai. Exato. E a política, ela é o quê? Viva. Viva. Sim. Ela precisa ser revisitada Ser frequentemente. E outra coisa, a política é por produto. Não adianta você ter uma política para o produto A e querer aplicar ela para o produto B. Eu tenho uma política para varejo e agora eu quero CDC e agora eu quero aplicar a mesma política para empréstimo pessoal? Vai dar problema. Na nossa realidade é um pouco diferente, né? O convencional, o clean, o intercompany, Exato. que são deveriam ser políticas diferentes, é até uma manobrabilidade. Porque, na verdade, do risco diferente, né? a gente tem uma política mãe, né? Como se fosse um contrato mãe ali. E ali a gente vai ter tópicos e subtópicos para Mas é tratar. complexo demais. É por isso que não funciona. É Por burocracia weberiana pura. É. Tipo assim, são processos em cima de processos Isso. que, na teoria, deveriam normatizar, trazer segurança, mas ela ingesta o processo. À medida que ela ingesta o processo, Abre-se as exceções. abre-se as exceções. E se eu tenho exceção toda semana, a regra vira Virou exceção. regra. Uhum. Então pronto. Perfeito. Eu acho que esqueci o nome do autor que fala que a exceção é o exemplo do burro. A gente vai lá fazendo exceção todo dia. E aí você tá dando esse sorrisinho seco por quê? Por nada. É Só por pensando. isso que a política tem que ser revisitada. Ah. Então Não, aí cara, você vai mas- começar a compilar esses dados e melhorar a sua política. Mas a política ela tem que ser um sistema vivo. Ela tem que interagir Sim. com o meio ambiente, Certo. absorver a variável que faz diferença para ela e incorporar o que vai ser útil. Perfeito. A questão de revisitar, eu acho perigoso. Sabe por quê? Porque eu vou revisitar de 6 em 6 meses.
Cara, em 6 meses o mercado brasileiro vira de cabeça para baixo. É por isso que você tem que revisitar ela. Não, mas se ela é viva, na hora que eu identifiquei uma dor, eu tenho que juntar o meu comitê de políticas. Olha, vamos ver se essa dor faz sentido. Não, ok, mas aí não necessariamente você precisa esperar os 6 meses para você fazer uma mudança. Exatamente. Ela precisa ser revisitada no mínimo a cada 6 meses. Agora, se você está lançando um produto novo, você vai revisitar ela muito mais rápido, porque você vai identificar, né, essas questões. Outra coisa, teve uma mudança regulatória, uma mudança, sei lá, qualquer tipo de mudança no nosso mercado que nunca muda. Muda todo dia, né? A normativa da CVM sai e do nada, igual o duplicado escritural vindo aí. Exatamente. Nosso mercado vai virar de cabeça para baixo de novo. Sai um dado aí de 11 trilhões e duplicado escritural. Já tem gente questionando esse dado. O que você acha? 11 trilhões de duplicado escritural? Nós temos isso no mercado? Eu acho que tem. Mas aí a gente tem que saber o que é de verdade e o que não é. Eu ia falar isso agora, o que é frio e o que é quente. Exatamente. E a que é ideia fumaça, é exatamente não, isso, né? Separar O joio do trigo. E não vai ser fácil, não. A gente conversou mais cedo, você falou da Fast Flow. Uhum. A Fast Flow, então, ela tem motor de crédito. Sim. Como que esse motor de crédito ajuda a gente a separar o joio do trigo? Ele entrega essas informações, por exemplo, os indicadores. Você tá águia mesmo, hein? Você tá Eu bom pra fazer as gosto, conexões aí, hein? Você é dos bons, hein? Exatamente, exatamente isso. Então, o que nós fizemos? Vamos lá. Primeiro é o acesso à informação. Então, a gente tem cliente de todo tamanho, tá? Certo. Então, tem cliente que acessa a nossa plataforma pela web mesmo, salva aquele PDF ali, consulta em algum momento depois, né, para uma cobrança, enfim, para uma reanálise. E nós temos os clientes que precisam ter uma velocidade maior pelo aumento das transações, né? Você comentou 150 por dia? Mais ou menos então. isso. Aí você já tem que ter um mínimo de automação, né, para facilitar a vida de vocês. Nada, eu tenho 10 analistas e vambora. Eu tenho 5 analistas e um sonho. Um sonho. E é isso. Mas é bom, assim, para mim como analista, eu peguei experiência sim. Tela pouco, ano de operação, 15, 20, 30, Não, 40 operações. Mas entra dia. muito naquilo que eu tava falando, porque olha só, você acaba aprendendo na prática. Quando você chega, já tá tudo pronto, e basta você apertar um botão e o robô vai analisar para você acaba limitando ali a capacidade do analista. Somente Cara, fica Entre condicionado. aspas, quando o mercado de desconto de duplicados começou, as pessoas tinham que sair e lá carimbar duplicado e carimbar o boleto. Hoje você liga, você manda um e-mail e resolve isso. Nem toda inovação ela vai denegrir o processo. Tá. Nem toda inovação vai ferrar com o processo. Concordo com você. A geração de analistas que está vindo pode ser um pouco mais debilitada na questão da análise. Tá. Mas eu acho ainda que a automação ela traz muito pra gente. Beleza que ela vai trazer o dado pronto. Você não vai ter o analista lá para fazer o dado na mão. Mas minimiza erro também. Só que o analista, ele vai fazer o papel que ele deveria fazer, que é de tomada de decisão. Só decisão. E não ficar mapeando dados, gente. Não, pois é, beleza. Só que eu entendo assim, quando o analista ele não passou por esse processo de entender como é feito a análise em si, a gente acaba entrando num risco dele tomar uma decisão errada. Porque a informação às vezes chegou para ele mastigada demais. Entendeu? Por que eu tô falando isso? É porque existem analistas e analistas. Um vai tratar só o superficial e o outro vai se aprofundar. Exatamente. Você tem um analista que é apertador de botão, ele só vai apertar lá e o dinheiro tá indo embora. E você tem um analista que vai tratar. Não, depende. Se na carteira dele tiver que analista, é analista. Esse analista de apertar botão, gente, desculpa, mas ele não vai continuar no mercado. Não, é questão de tempo. Porque a própria IA aí já está automatizando um monte de coisa e esse é um dos papéis mesmo. O analista de verdade, ele tem que analisar o que a ferramenta está trazendo. E analisar pressupõe entender o processo. Entender o processo. Então, não necessariamente... E aí é treinamento, gente. Não adianta. A gente vai falar isso a vida inteira. Daqui a 100 anos a gente está falando de treinamento, porque o mercado muda, o perfil do cliente muda, os riscos também, dependendo da taxa de juros, você pode correr um pouco mais de risco, um pouco menos, né, de risco. Então, o analista, ele precisa ter tempo hábil para fazer o papel dele, que é analisar o que foi posto e tomar a decisão. E é de todas as operações? Não. Você pode colocar um corte ali, dependendo do produto, até X reais, o próprio motor toma a decisão e acima de X reais o analista de fato valida aquela informação para ser mais assertivo. Qual que é o risco disso no varejo? Vamos lá, varejo são operações geralmente mais baixas, que eu tenho, por exemplo, se eu colocar um corte de 10 mil reais, eu, como FDIC, atendendo o varejo, eu vou ter 1000 operações num dia. E todas vão passar pelo meu motor como decisor. Como analista de mesa, a gente pega muita fraude.
Faz parte do nosso dia procurar a fraude e ver os indicadores. O motor consegue ver esses indicadores de fraude? Consegue, depende do que você valida. Então, voltando na Fast Flow, né? Complementando. Então, o que a gente faz na Fast Flow? Nós trazemos esse empresário que até pouco tempo fazia manualmente aquelas consultas e que cresceu a operação para uma política automatizada. Quer dizer que vai rodar 100%? Muito pelo contrário. O que a gente vai garantir você vai ter uma plataforma onde todas as consultas que você faz externas ou internas vão estar centralizadas. Então, está tudo ali, naquele mesmo lugar. Então, Matheus, chegou a operação do Matheus. Quais consultas que foram disparadas para aquele produto? A política exige quais consultas? Eu preciso no Biro A, no Biro B, na fonte A, na fonte C. Então, isso vai garantir, o sistema vai garantir que essas 4 consultas foram realizadas. Quando é um analista manual, nem sempre. Ele pode ir, pode não ir, depende da vibe dele. Depende do dia. Na plataforma, não. Então, a gente vai garantir que essas 4 validações que constam na política, elas foram realizadas. Beleza. Trouxendo essas validações, o que a gente faz? Tem alguma dessas consultas que eu preciso reprovar? Se vier, por exemplo, status na receita, vamos falar algo mais básico possível aqui. Veio status na receita. Inapto. Baixa opção de declaração. Inapto. Cancelado. Por que o analista está perdendo tempo com isso? Por quê, gente? O recuso imediato sai da minha frente. A pergunta é por que chegou na minha mesa. O gerente prospectou Vou ter que ter uma conversa com o meu cliente. Então, por quê? Porque aí você fez uma pergunta boa. Pode ser que o problema do processo está onde? Na prospecção. Então, como que eles prospectam? Eles pegam uma base em qualquer lugar, uma base que estava salva no notebook e sai vendendo? Então, é aí que está. Então, nem sempre, gente, a automação ou a melhoria do processo, ela precisa ser feita no crédito. Muitas das vezes ela precisa ser feita lá na ponta mesmo. Como que eu estou prospectando? Por isso que é muito importante, eu sei que é difícil antes que vocês me batam, por isso que eu sei... Ninguém aqui é comercial, não. A gente causa treta com os comerciais. Mas é isso que eu vou falar agora. Eu sei que é difícil, mas é extremamente importante esse bate-bola aí entre comercial e crédito. Na verdade, eles querem pegar um taco e bater na gente. É muito simples, entendeu? A gente paga de mal, mas a gente não é mal. Só queria falar isso. É sempre assim, tá vendo? Eu sabia que ia gerar esse Não, burburinho. mas é brincadeira, mas o comercial, a operação, o crédito, tem que funcionar como uma engrenagem. Tem. A gente gosta de antagonizar porque sempre dá um meme legal. Sempre dá uma brincadeira legal. Mas são partes da mesma engrenagem. Todo mundo tá na mesma máquina trabalhando para girar. Só que assim, o crédito vê risco. O comercial vê o potencial. E potencial e risco são 2 coisas que é lado A e lado B. É norte e sul, porque o potencial do cara pode ser absurdo. Vamos colocar alguma dessas empresas gigantes do agro que entrarem em RJ agora. Elas têm um potencial absurdo. Às vezes o cara vai ter 40, 50 milhões em recebível na carteira. Mas ele também tem um risco absurdo de ele receber esses 40, 50 milhões e eu ficar a ver navios. Essa conversa entre crédito e comercial, ela é muito importante, eu concordo com você. Mas muitas das vezes está cada um defendendo o seu. E o comercial tende a ser mais voraz defendendo dele, né? Sim. Porque eu acho que muitas das vezes eles dependem daquilo, eles dependem de rodar aquela operação, então eles levam muito como uma coisa até pessoal às vezes. Não fiquem bravos comigo, tá? Esse é o bordão que eu mais falo aqui, não fiquem bravos comigo. Mas envolve metas, envolve pressão. Muitas das vezes a pressão sobre a área comercial, ela é muito maior do que a sobre a área operacional. E o que vai sobrar para mim de pressão? Lógico, eles estão originando. Eles estão originando, então... E a renda do comercial é variável, né? Então, uma coisa é o operacional que está lá, o salário vai cair na conta de qualquer jeito. O comercial, não. É o pão de cada dia. É o pão de cada dia. E eu acho que é até bom, né, gente? Tá vendo? Eu tô amenizando a vida de vocês aqui, ó, pessoal do comercial. Mas isso é extremamente importante. Outra coisa que eu vejo também que poderia facilitar muito esse diálogo, na medida que vocês melhorarem os processos no crédito, por exemplo, a questão do inapto. Vamos voltar no inapto. Já barrou na hora. Ou seja, vocês já vão, querendo ou não, reduzir o tempo de análise, que é um dos principais ofensores para o comercial. Concorda? Concordo. Porque o analista está gastando tempo onde não precisaria. Uhum. Então, se o motor de crédito, a plataforma que vocês usam, já elimina isso, vai reduzir o tempo de análise das operações que precisam ser, de fato, analisadas e que têm potencial de aprovação. Com isso, vocês já ganham ponto com o comercial. E à medida que vocês continuem melhorando esses processos, vai gerando o quê? Confiança do outro lado.
E é o que toda empresa precisa ter. Como você disse, é uma engrenagem. Então, se a área comercial confia na área de crédito, o crédito confia no comercial, e confia no back-office, confia no financeiro, confia no jurídico, não tem como o negócio dar errado. Porque a passagem de bastão, ela é muito fluida. Eu falo isso com a minha equipe todos os dias. Eu já passei por várias áreas. A passagem de bastão, ela tem que ser fluida. Se ela não for, o que vai acontecer? O bastão vai cair. Eu acho que você acabou de vender uma licença do Fast Flow. Então, assim, por favor, gentileza entrar em contato. Nós precisamos de conversar sobre esse motor de Minha crédito. equipe, ó, fique atenta aí, já entra em contato aqui. Entra em contato com quem? Com você? Com quem que entra em contato? Depois a gente Aqui, ó, o gerente aqui, ó. Conversa com o gerente. Depois a gente passa, eu já vi quem que decide. Eu já, facinho de descobrir. Facinho de descobrir. Mas uma dúvida, olha só, a gente tem lá, isso foi casos que a gente já pegou de fraude, o CNPJ do cliente estava inapto até 2 meses atrás, e do nada virou positivo. Temos e aí... uma consulta que resolve o seu problema. Tem. Situação cadastral recente? Não, a gente tem uma consulta que ela é espetacular, inclusive é produto novo. Eu trago o histórico da empresa na receita. Então, toda a movimentação de status, de KNAI, de saída de sócio, entrada de sócio, qualquer tipo de Troca mudança, de endereço. Ó, essa troca de KNAI é maravilhosa, gente. O cara transportava criança do nada e tá vendendo Criança, pneu. Meu Deus do céu. Nós pegamos Que criança? Era escolar. Era escolar. Ai, que susto. Explica aí, pô. Desculpa, gente. Era Fiquei transporte assustada. escolar. Fiquei assustada. Mas assim, a gente já pegou isso. O cara transportava criança durante 3 anos. Ele tinha um transporte escolar. Ai, Eu ok. acho que ele dava até É dinheiro melhor, lá. Ufa, ufa. Aí, do nada, ele passou para uma empresa que vendia pneu. Isso foram consultas É armazenadas. o pneu das sabe? vans. Era o pneu das vans, né? E aí, do nada, ele começou a passar a trabalhar com montagem de estrutura metálica. Só que era sempre assim. Ele ficava um tempo apto, trocava o KNAI, ficava inapto, aí depois ficava apto de novo, trocava o KNAI, e a gente identificou uma sequência de ativações dessa O cara empresa. tinha um CNPJ e um sonho. Ele foi tentando até conseguir ele chegar foi- lá. Ia se Ah, trabalhar. eu acho. dinâmico. Aí chegou eu e Eu falei, acho que é isso, Matheus. Eu acho. Pô, Ele foi tentando até chegar lá. E você atrapalhou ele. Então, tipo isso. resolve o seu problema. É isso aí. Então você consegue trazer essa leitura como um Isso. alerta. Como alerta. Então, isso que é legal na Score, né? Até reforçando. Que a gente trabalha na dor de quem precisa tomar a decisão. Você trouxe uma dor, eu tenho a solução. E se eu não tivesse, eu ia buscar. E o Existe grupo essa informação? econômico vem também? Vem também, é em outra consulta. Vem em grupo Tá. econômico. O grupo econômico vocês consideram ali só CNPJ e CPF ou vocês conseguem pegar vínculo familiar? Eu tenho uma que vai no vínculo familiar. Vai também, né? É. Tá doido, eu tenho medo de colocar meu CPF lá, ué. Jogou o CPF lá, já era. Nossa, vi. você tá doido. É. Não, mas bacana isso. A gente esbarra muito nisso, né? O irmão faturando contra o primo, que fatura contra o cachorro, vira um ciclo, todo mundo gira dinheiro, o esquema fica muito grande, chega lá, desconta, empurra 100 mil em recebível na gente, e quando a gente vê, a mercadoria não circulou, o direito creditório não existe, e nós temos uma fraude na mão. Aí depois de muita investigação, às vezes contato pessoal, você vai lá e descobre que, era primo, era irmão. É, o problema é que quando isso acontece, o dinheiro já foi, né? Já foi, né? O analista dinheiro já lá, tá na ó. rua, O analista já tá lá, na põe rua. 1 milhão pra fora lá, ó. Dinheiro já tá na embora. rua. Você vai sofrer bullying pra sempre com esse 1 milhão, cara. Aí, tá vendo? Agora vamos defender o analista. É Tá vendo o complicado. risco que o analista tem, irmãos? Ele tem que ter informação, gente, para tomar de decisão. E mesmo Não, em assim... defesa do analista, esse caso, ele tinha informação. Só não quiseram ouvir ele. Tinha informação, ouvir ele, mas isso é não tive verdade, voz. Mas Faz parte. Mas não Mas- foi um erro do analista. Não, O analista, ele ia tomar O a decisão analista correta. compilou todos os dados com base nas O políticas, analista. nos limites de crédito e tudo fala mais. assim, eu compilei todos os O dados. analista. E Esse é um aí, caso hipotético. É o caso É hipotético. o caso hipotético, a gente Então- só zoou ele na hipótese. o analista tomou a decisão e teve alçadas para aprovar a operação. E Tinha ele que estar acaba no usuário de alguém e E aí foi no foi no dele. Tem que ser do analista, né? Não, mas faz sentido mesmo, olha só. Beleza, esse caso aí a gente releva, mas vamos pegar ali o nosso dia a dia. É muita informação, é muito dado que você tem que cruzar. Exatamente. Principalmente uma dor que nós temos, tá? Eu falando do FDIC. A gente não tem um sistema, um birô, que seja, que consegue compilar todos os dados da forma que a gente precisa. Por exemplo, a gente opera muito com agro, né? Então,
você achar uma ferramenta que consegue te entregar a informação do agro é muito difícil. Até E aí- porque o agro é muito diverso, né? As fontes são extremamente espalhadas. 1001 fontes, e aí você tem que tirar muita certidão, aí você vai pegar o imposto de renda do produtor rural, ele tá dando resultado negativo, né? As despesas lá é maior que as Tem receitas. prejuízo lá no exercício. Exatamente. E aí você pensa assim, pô, se esse aqui é o documento que o cara manda pra conseguir crédito e tá ruim, o que eu vou fazer com isso aqui? A prova. Às vezes tá só. ruim só na ótica do crédito. Tá vendo? É por isso que Às libera vezes- 1 milhão. Porque, às vezes, pro comercial, não. Ele colocou que tá com despesa negativa É lá pra bater potencial, imposto. uai. Pois- Mas é por isso a importância do comercial entender também a forma que se analisa crédito. Eu entendo que se o comercial, isso a gente teve aqui com o Gabriel. Se o comercial me mandou um cadastro, é porque aquele cadastro já passou na ótica de crédito dele. No mínimo, ele olhou. Eu vou Deveria. ficar calado. Ele Eu deve, vou ficar calado. Eu vou ficar calada. ele deveria, pelo menos, passar o olho ali e entender assim, olha, isso aqui realmente vai... Porque senão, você acaba virando figurinha carimbada. Todo cadastro que você vai mandar, você... Ih, é do Mateuzinho. Tira esse trem. Pessoal, reparem nos cadastros que você mandaram essa semana. O Matheus tá meio incomodado. A minha cabeça. Não, mas... Não, eles não vão olhar. A gente Eles sabe não que eles olham. não E eles olham. não têm Olha. também esse olhar do crédito, né? Não tem. Ele tem olhado a operação. Eles visitam a operação comercial de vocês? Visitam? Não. Cal conta como visita? Não, depende da linha, tá? depende. Segmentos mais de high ticket, Uhum. o middle, o corporate, Sim, vai tem. ocorrer as visitas. Uhum. Agora, nos segmentos small, é muito difícil ter a Então, visita. com certeza. Até porque são muitos clientes, né? Uhum. Então você tem uma carteira É grande pulverizado. de Mais clientes. pulverizado. É. É, Então, assim, o vendedor, né, o comercial, na verdade, ele vai olhar para o que vocês comentaram lá no início, para o potencial daquela operação. Então, dentro do nível, né, de informação que ele tem acesso, ele vai passar a operação ou não. Agora, o analista, sim, o analista consegue nas fontes externas bater com aquele R, ver se de fato está tendo alguma divergência, se não está tendo. E, de novo, é muito importante que ambos trabalhem para o mesmo objetivo, que é operar, vender, Exatamente. trazer resultado, né? E isso é que precisa. É fácil? Não. De novo, não é. Mas tem que ser sempre reforçado isso, tá? Todo mundo tem que caminhar para o mesmo resultado. Tá, vamos lá, colocar você na treta então. Coloca. Qual que é a importância do comercial entender de crédito? Mesmo que seja superficial, mesmo que o bureau traga todas as informações mastigadas com 40 indicadores. Então, mas o comercial tem acesso a isso? Deveria ter. Mas Né? tem? Geralmente Não. tem. Geralmente no nosso caso, tem. Tem, no nosso caso Tem. A gente Eles consegue têm. disponibilizar para Eles eles. têm acesso a um Big Data. Isso, para eles E conseguirem bem mastigado. interpretar ali. Uma pré-análise ali, eles Eles conseguiriam... conseguem fazer tranquilamente uma pré-análise. É extremamente importante, eu te falo por mim. Hoje eu estou no comercial. Tenho o quê? 4, 6 anos que eu Já estou no vendeu um comercial. produto pra gente aqui fácil. Então, Deu pra perceber. E eu fiquei quantos anos no crédito? 26 anos? 16? Nossa, eu tô velha, gente. Falei que amanhã é meu aniversário, vou falar de novo. 26 anos, no mínimo, né? Então, é extremamente importante. Então, se eu vim do crédito, o que pressupõe? Que eu mande operações melhores para o crédito, estando no comercial. E isso é verdade. Quando você tem esse conhecimento, você bate o olho e fala, não. Você tem o feeling, E não né? vale fazer a qualquer custo? Não vale fazer a qualquer custo. É só uma ponderação, porque Não conhecemos vale pessoas que fazer a qualquer- entendem de crédito Não vale fazer a qualquer e custo. querem fazer a qualquer Não custo. pode, isso aí que tá, né? De novo, todos têm que remar para o mesmo objetivo, que é trazer resultado. Né? Se você faz a qualquer custo hoje, pode ser que você ganhe sua comissão, tá tudo salvo hoje. Mês que vem você está sem emprego. Perfeito. Nó. Ó, se liga no prego que colocou nesse caixão, filho. Você está sem Você emprego. tá- mas e não é é verdade. porque, e não é por, não é pessoal, não tem nada pessoal, gente, é resultado, a empresa precisa parar de pé. E ela para de pé como? Dando resultado. E com boas análises. Tem que colocar isso na cabeça do pessoal. Eles acham que o analista, ele tem pessoalidade. Tem a figurinha carimbada? Tem. Porque a figurinha carimbada é a pessoa que pega uma empresa que não tem condições, não tem estrutura, não tem nada e coloca lá para operar. Pra fazer todo o Para fazer tudo e fazer a todo custo. Mas, velho, quando chega pra gente, nós temos que olhar o racional. Eu chego lá, eu tenho o meu Big Data me retorna que é impossível daquele cara pagar. Ou as informações que eu tenho de mercado, as informações que eu tenho de crédito, as informações que eu tenho de performance e até de estrutura,
não condizem com a operação. E no final eu acabo comprando por pressão. E aí eu vou esbarrar no que você falou. O resultado não vai gerar resultado. Se eu tenho que cobrir, sei lá, para gente que vive de crédito, para eu cobrir 1 milhão de prejuízo, Nossa. eu tenho que rodar 100 milhões. Uhum. Porque, aí vamos lá, pessoal, conceitos de crédito, custo de capital. Custo de capital de qualquer empresa, de qualquer financeira é alto. Porque a não ser que eu seja 100% capital próprio, eu tenho que remunerar o meu investidor. E é o mais comum nos FDICs. Aí você vai colocar, o investidor não recebe menos que a Selic. Selic tá quanto? 12,5? Não, acho que não tá 12 não, Tá tá? 12 não? Tá, acho que Ah. 14. Coloca aí que Selic tá 12%. Vamos colocar baixo. Cara, 12% do meu VOP de 100 milhões é um valor muito alto, cara. É 12 milhões. Que eu teria que... Só o meu custo de capital. Então, quantas vezes eu tenho que operacionalizar, eu tenho que rodar para eu sair de um prejuízo de 1 milhão, de 1%. Entendeu? E quanto mais você escala essa situação, pior fica. Porque eu escalei lá, sei lá, fui para um fundo de $500 milhão, de 1 bilhão. Esses 1% vai ficando cada vez maior e cada vez mais difícil de você recuperar esse prejuízo. Muitas das vezes o pessoal não entende. Isso vai compor o resultado final do fundo, isso vai compor uma participação nos lucros, isso vai compor meu quadro de funcionários, que uma vez que eu estou gerando um resultado negativo, eu tenho que cortar algumas pessoas, aí vai começar a cortar gerente, cortando gerente eu tenho menos operações em tela, vai cortar um analista, não é bom para ninguém essa operação a todo custo. É uma cadeia. E principalmente os analistas de crédito, nós vemos isso como um ecossistema. Não é só pontual, não é essa operação aqui. Porque essa operação aqui lá na frente, não performando, ela vai ferrar comigo. Agora eu vou trabalhar contra o analista de crédito. E quando o analista de crédito é muito conservador, qual que é a sua visão comercial a respeito disso? Tem, né? Aí depende muito do... Aí eu vou voltar um passo atrás e falar de RH. Né? O RH, ele tem um papel muito importante na contratação, porque é ele que vai selecionar o perfil adequado para vaga. Então eu falo que na maioria na maioria das vezes não tem o profissional ruim, tem. Mas na maioria das vezes ele pode estar alocado na vaga errada. Eu sempre falei isso, principalmente no varejo, que a rotatividade era muito grande. Era aquela história de você pegar o melhor vendedor e promover a gerente e você perder o cara. Porque ele era bom naquilo que ele fazia, o perfil. Então, quando a gente fala de analista, é a mesma coisa. Não é qualquer pessoa que vai ser um bom analista. Um bom analista, ele tem que ser metódico, ele tem que ser atento, ele tem que ter uma visão dos fatos ali em segundos muito rápida, tem que ter um feeling. Você ensina feeling para alguém? Não. Tem treinamento para ensinar isso? Só experiência. Só experiência e tapa na cara. Porque assim, é muito difícil. Exato, você tem que errar demais para você começar. Entender que é analista há 20 anos, não tem feeling até hoje. Então, às vezes, é porque não é o perfil dele. E é isso, aí cabe ao gestor. O gestor, ele viu que o Mateuzinho, tô falando, exemplo, tá? Não, hipotético. É ele mesmo. É hipotético. Ele aprova 1 milhão, viu que ele aprova 1 milhão. Às vezes o Mateuzinho, ele tá mal aproveitado. Pelo perfil dele, ele poderia estar na área comercial. E vice-versa. Talvez a gente tenha um comercial ali que poderia estar no crédito. Tanto que balanga base. Não. Corta, deixa isso pra lá. E talvez, até pensei que uma coisa que eu fiz há muitos anos atrás, fazer um job rotation. Para entender a dor do outro. Isso é muito seria importante. Muito interessante. Claro que tá todo mundo correndo atrás do seu. Eu entendo a loucura, né? Estamos começando agora, final do mês de novo. Final do mês de novo, gente. Tá voando. Então, assim, mas essa questão de job rotation é importante, porque imagina, você traz um vendedor para ele ficar, que seja um dia, não precisa ficar muito tempo, não, uma manhã na área de crédito, vendo como que funciona. Como que a documentação chega, ele fala, nossa, eu já mandei documentação errada demais. Porque ele vai ver lá, em loco, como que esse material é processado. Sim. Isso é importante. É empatia, né? Peraí, deixa eu me colocar no lugar do outro. O que eu posso fazer para o trabalho do Mateuzinho ser mais tranquilo no dia a dia dele? E a mesma coisa, como que o analista pode devolver essa operação para o comercial também de uma forma mais clara? Sim. Porque tem isso também. Tem isso também. O problema é quando você dá informação demais, aí você fica mais confuso ainda. O mal do analista é usar termo técnico. Exatamente. Se você for técnico demais, como se fosse o juridiquês, né? A gente sabe que isso atrapalha muito. Mas eu acho que o principal ponto é esse. Eu acho que, assim, todos têm que saber
Um pouco de tudo, né? Isso, um pouco de tudo. Mas aí eu vou ser generalista. Não. Você vai ter a informação necessária para o seu posicionamento, para a sua tomada de decisão. Então, o analista passar um tempo nas lojas, rodando com o vendedor, é extremamente importante. Quando eu estava no banco... a importância do crédito visitar o cliente. Exatamente. Você entende a operação do cliente. Você não está indo passear, não, tá? Você tá indo passear, não. Você tá indo entender a operação do cliente. Não, ok. Mas assim, quando você vai lá e entende a operação do cliente, isso foi uma coisa que a gente viu lá no nosso segundo podcast, que foi com a Ju, a gente fala assim, não existe crédito corrompido. Existe crédito que entendeu a operação do cliente. E é isso, quando você vai na operação do cliente, você entende como funciona, e aí você consegue também identificar onde que tá os riscos da operação. Porque aí você vai esbarrar no que o Gabriel falou. Eu chego lá, eu tenho 30 milhões de estoque. Eu chego no estoque do cara, tem 3 sacos de farinha? Tipo assim, pô... Você chega lá, você chega na indústria lá de costura, lá não tem uma linha passada na máquina. Entendeu? É um problema. E é interessante a gente colocar isso. O analista não vai a campo para ele ver só o lado bom. Como gestora de um Big Data, eu acho que você vai trazer essa informação melhor para a gente do que tudo. Quanto mais informações eu tenho, melhor a minha tomada de decisão. Então, se eu vou a campo com as informações teóricas, com o meu balanço, com a DRE, com o inventário, para eu saber lá, eu chego na empresa, eu vejo lá, o cara fala que tem 10 caminhões. Eu chego, eu não vejo nenhum. Tá, eu tenho consulta de frota, tá? Você tem consulta de frota? Aí, ó, mais uma informação útil pra gente. Mas assim, você chega em campo, você vai ver, cara, o produto do cara é bom, o produto do cara tem boa saída. Não é um crédito corrompido. Mas eu acho que às vezes o analista ele se corrompe também, tá? Pode acontecer. Pode acontecer. Porque você chega lá na visita e você ganha um café quentinho, um pão de queijo. Aí você pensa, nossa, que cara gente boa. Se me oferecer um café sem açúcar, meu filho, você esquece, o crédito tá negado. Não, o café tem que ser sem açúcar. Me ajuda aí. Quer doce, como um pão de açúcar. Mas aqui, eu já vivi os dois cenários, né? Eu já fui enquanto crédito visitar a operação, o Brasil inteiro. Eu adorava. Porque é o que você falou, a percepção é outra. É outra. Uma coisa é você olhar para números. Outra coisa é você estar lá dentro do galpão do O analista, ele é frio porque ele só olha número? Essa pergunta foi covarde, né? Desculpa. Porque ela, na verdade, ela é bem... assim, é o que ele tem, né? É o que ele tem. Então, ele vai olhar para quê? A não ser que ele faça visita. Então, ele está conhecendo o gestor, ele está conhecendo a estrutura, ele está conhecendo a região, né? Isso tudo é experiência para o analista que ninguém tira depois. Então, eu falo que o analista de crédito que se dispõe aí em campo, ele ganha muito. Ele não ganha para a profissional, ele ganha para a vida. Porque a quantidade de coisas que você aprende numa visita comercial é impressionante. Isso é verdade. E a mesma coisa o contrário. Então, eu já fui também, já chamei analista para ir comigo quando eu fui para o comercial, assumi a diretoria comercial de um banco. Nossa. Então, eu levava o analista comigo. Eu falei, agora é o contrário. Vamos lá, bonitão. Né? Vamos lá, que a sua vez de sofrer. Vamos lá, bonitona. Vamos rodar. E isso faz uma diferença quando você visita uma empresa de um segmento, quando você vai analisar outra empresa que é um segmento parecido, você já consegue visualizar a estrutura da operação do cara. Inclusive as perguntas que você tem que fazer. Exatamente. Você já sabe até o que você tem que perguntar. Fala, aquelas perguntas-chave, né? Pegadinha. Gente, tem visita que uma pergunta, ela é necessária para ser decisiva. Porque você já está, como você disse, com o dossiê na mão ali. Deveria estar, pelo menos, né? O analista que vai a campo sem ter isso, vai passear. Aí vai passear. Tem que conhecer o cliente. Você já tem que estar com isso, como você diz, tem que estar com os números ali possíveis, né? De estar a tiracolo. Chegou, você vai bater. Você vai bater o olho, caladinho. Às vezes você não precisa perguntar nada. Você está só acompanhando o comercial. O comercial está batendo papo, você está olhando. Pronto, olhando. Às vezes você esbarra numa caixa ali, vê que ela tá vazia, chuta uma caixa, né? Lógico. Então, é extremamente importante a questão da visita. E para os dois lados, tá? Mônica, deixa eu te perguntar. O que o Flow ou o Score Positivo auxilia a gente hoje numa possível RJ? O que vocês conseguem dar pra gente hoje de informação pra gente prever, né, uma RJ ou não entrar em uma RJ? Que hoje a RJ tá aí, né? RJ silenciosa, né? E também a questão da liminar, que hoje é o que pega todo mundo, né? A liminar é sujeira, né? Nossa, velho, vou te falar, essa indústria. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Fazer essa pergunta. Vai lá, filho, brilha. Vocês estão de sacanagem, né? Isso é pegadinha. Não é pegadinha. A questão da liminar,
Vocês sabem como que começou? Não. Não. Antes era só PJ, depois começou o PPF também, aí eu vi que virou sacanagem. Vou falar de uma forma bem resumidaça, assim, só para vocês terem uma noção, né? Começou na pandemia, né? Num estado específico, não vou citar, e com especificamente um escritório de advocacia e um juiz. Começou assim. Então, foi uma saída, né, que esse pessoal encontrou para dar esse fôlego para o empresário. Ok? Tá. Só que isso fez assim, ó, coisa, né? Esse tipo de coisa, né? Criou-se uma Nossa, jurisprudência e fizeram o bom uso que o brasileiro Porque faz assim, a disso, né? liminar, ela é um instrumento válido Sim. para uma situação pontual, um desacordo comercial, uma situação muito específica, né? Não vou falar em termos jurídicos, eu não sou advogada, mas assim, uma situação muito específica. Outra coisa é quando você usa essa saída para virar tipo uma RJ, né? Para ganhar um fôlego no caixa, ganhar um porque ele fôlego deixa no de caixa, pagar o... deixa de pagar. os E o clientes. pior de tudo é que quando essa liminar ela é concedida, o birô ele é obrigado a ocultar esse registro. Então é aí que é o problema. Porque uma coisa é a empresa querer ganhar o fôlego. É um ponto, não estou falando que está certo, está errado, é um ponto. Outra coisa é o mercado achar que ela não está devendo. Por quê? Você vai fazer uma análise achando que nada consta, e não é. E há alguma ferramenta que apontaria o indício de liminar? Não. Porque hoje a gente só consegue Se ver é se for jurídico. Pois é, Se for jurídico e o processo não correr em segredo de justiça, pelo tema do processo a gente consegue ver que ele é liminar. Mas, fora isso, a gente... Se ele tá falando pra você que ele teve que recorrer ao judiciário pra ocultar uma restrição, o birô não pode te falar assim, isso aqui é uma liminar. A gente sabe que tem como identificar, mas o birô ele não pode te falar. É público. Não é público, você tá pagando. Não. O processo. O processo é público. Ok. O processo ok. Mas, infelizmente, é bem complexo mesmo. Aí, cabe, de novo, ao feeling do analista. Aí ele vai bater, ele vai cruzar os dados. Então, faz uma consulta do SR, faz uma consulta do score, a gente olha o cadastro positivo, né? O nosso foco, inclusive, o principal foco é o cadastro positivo. E aí você começa a bater as informações, falando, tem alguma coisa errada aqui. Aí você pega o SR, que agora não pode informar mais prejuízo, né? É só vencido. É vencido a vencido 5.400 dias é o quê, né, meu amigo? É prejuízo. E aí você olha pela data da fundação da empresa, né? Então você vai fazendo uma série de comparações, né? Você vai juntando aquelas informações e ele fala, tem alguma coisa errada. E no final é uma inferência, né? No final você faz uma inferência, mas... para mim, isso é cerceamento da liberdade de expressão, sabe? Porque o Bureau de Crédito deveria poder exprimir que o cara tem uma liminar. Cara, eles Pelo fazem menos isso... avisar, falar assim, olha, tem uma liminar aqui, não preciso saber o que é o restritivo. Pois é, mas olha só, eu entendo que quando foi concedida a liminar, foi por uma questão de proteger o devedor e o credor que se lasque. Tá, mas é teoria, mas olha só, não, pois é, mas olha só, quando você protege o devedor e deixa o credor ali numa posição mais vulnerável, cara, Mas eu acho... você dá margem ali pro mercado só piorar. Eu acho que a gente está discutindo a coisa errada, assim, na minha opinião. Sempre eu falo sobre isso, né? A gente fica tentando identificar a liminar, como é que... Gente, tem que acabar com isso. Concordo. Ela Deveria. tem que ser utilizada para a forma correta do instrumento, e não do jeito que tá. Não sei se vocês viram a questão do Fantástico, né? Teve uma matéria sobre isso, vocês A viram? indústria das liminares. Teve. Então, assim, o pessoal tá de olho. Tem concentração em alguns juízes. Entendeu? Aí eu lobby. Tem concentração. E eu vou ficar calado porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então, assim, o que precisa é isso, né? De fato, não ser usado de uma forma aberta como está sendo. Para né? mim, tinha que acabar a indústria da liminar e a liminar como um todo. Sabe por quê? O desacordo comercial, muitas das vezes, ele é acompanhado de um processo jurídico. Sim. Então, assim, nós temos clientes, nós temos ciência de desacordos comerciais em que o cliente não colocou uma liminar. Você vira para ele e fala, olha, fulano, tem um apontamento de 1 milhão na sua conta. Ele explicou. Aqui. Ele vira e fala, tudo olha, certo. eu tive um litígio, aconteceu essa situação, não consegui resolver pelos meios extrajudiciais, judicializei, tá aqui o processo, tá aqui o acesso. Entendeu? Porque, igual você falou de crédito. Crédito é confiança. Exato. Uma das definições de crédito é confiança. É um dos Cs do crédito. Eu vou também no caráter.
Isso aí envolve caráter, cara. Esse crédito é confiança. Mais O problema um é quem cedo confiou, meu crédito. Deus. O problema é de quem confiou. O Matheus tá com o espírito brasileiro hoje. Se o banco confiou em mim, o problema é do banco. Mas quando você tá do lado do banco, você, ó... Mas é isso, sabe? É muito mais fácil você trazer... Porque hoje a indústria olhou para um liminar, cara, geralmente é problema. Porque o cara que é sério, ele não coloca liminar. Mas é isso, é porque está sendo usado para a função errada. Porque o cara ganha um fôlego ali, ó, vai ganhar, sei lá, 10 milhões em fornecedor dele que não vai pagar. E um processo de RJ não é simples de ser feito, né? Você tem que ter um escritório especializado para te apoiar nisso, né? Tem todo um processo que a empresa precisa seguir. Então, acaba que, né, eles vão para um caminho, entre aspas, mais barato, mais fácil. Mas, enfim, como que o crédito, o importante é isso, como que o crédito pode mitigar esse risco? Tendo acesso às informações necessárias para aquele produto, para mitigar aquele risco. Vai zerar o risco? Nunca, gente. A gente não trabalha com inadimplência zero. Não existe. Faz a gente não parte trabalha. do mercado. A partir do momento que a gente está no mercado de crédito, a gente está para tomar risco. É em cima disso que a gente ganha. É literalmente no spread. Né? É o que o banco faz, é o que vocês fazem, é o que todo mundo, né, que opera no crédito faz. O ponto é como que a gente faz para mitigar risco naquele produto específico. Esse é o ponto. E aí que entram as fontes de informação. Então, tem fonte que é extremamente relevante para um produto e ela é totalmente descartada em outro produto. E aí que está a importância do analista, não fala analista, né? Do profissional de crédito, que está escasso, tá? É outro ponto. Então, vocês três estão no crédito? Sim. Então, quem trabalha no crédito, vocês podem saber, se capacitem o máximo possível, porque está em falta. Utilizem, pesquisem as fontes, depois a gente pode até entrar no detalhe, numa outra oportunidade, mostrar para vocês o que o mercado tem. Para FDIC, até pouco tempo não tinha nada. Vocês ficavam tentando... Vocês ficavam usando produto para outra coisa. Os produtos que os FDICs usavam não era para compra de carteira, não era, gente, era para outra coisa. É para concessão de crédito. Quando a gente fala de FDIC, o crédito já foi o quê? Concedido. Trabalho com limite ali, o que o cara colocar na tela, eu tenho que decidir em cima daquilo. Então, assim, não dá para usar produto de prateleira. É aí que tá. Qual que é o seu produto? Qual que é o risco que você tem? O que você usa para mitigar esse risco? Aí que tá, o profissional de crédito, ele tem que estar atento ao mercado, conhecer o que o mercado tem disponível e às vezes não vai ter, a gente vai ter que construir. E se precisar construir, contem com a escola. Você já sabe. Se precisar de construir, procura a Mônia lá, que ela tem uma solução pronta para você, e se não tiver, a gente constrói, né? Esse é o ponto. Esse aí que é sensacional. E a gente gosta de fazer isso. Porque para trabalhar com produto de prateleira, tem um monte de birô. Concorda? Não faz sentido nenhum. Então, a personalização da database, do que o seu cliente precisa, é o foco principal de vocês. É o foco. A gente não tem foco nenhum em trabalhar com produto de prateleira. Então, assim, perguntando até um pouco mais sobre os processos de vocês, tanto do Score quanto da Fastflow, vocês desenvolvem o produto para cada necessidade. Então, a necessidade do Matheus é essa, vocês mandam alguém para fazer essa implantação, para entender o processo, e essa ponta vem do comercial? Vem. Que bacana. Nós mapeamos a necessidade do cliente, né? De acordo com essa necessidade, eu posso te entregar uma consulta pronta, igual essa que eu comentei, que você falou que tem a dor, né? Quando tem essa mudança no CNPJ. Às vezes você nem sabe que existe, eu já tenho ela pronta para te entregar. Ou dependendo da demanda, a gente customiza. Eu vou mapear o mercado, ver se essa consulta existe, se essa informação existe juridicamente legal, né? Porque tem umas demandas que chegam pra gente. Fala, filho, não tem como, isso aí não... Ainda mais em cenário de LGPD, né? Aqui, eu quero acessar boletim de ocorrência, sinto muito. Paga um polícia no off. Eu não tenho hoje vocês têm integração já com plataformas, com sistemas principalmente de FDIC, vocês conseguem conectar via API? Sim. É importante isso, todos os nossos produtos têm API individualizada. Então, você não precisa contratar um relatório, igual acontece no mercado, para usar 10% dele. Nós entregamos as consultas todas individualizadas. Mônia, eu preciso consultar essa informação que eu falei do histórico da empresa. Você vai ter uma API específica para isso. Mônia, eu preciso consultar o cadastral de pessoa jurídica e pessoa física. Você vai ter uma API específica para isso.
Então, todas as nossas consultas são individuais. Você pode plugar no seu sistema ou usar a Fast Flow, né? Que a gente começou a falar do motor e mudamos o tema. A Fast Flow, ela é um motor de crédito e ele é customizado de acordo com a sua necessidade também. Então, eu integro minha política de crédito, integro o risco que eu quero correr. Você cria a sua política lá dentro. Você cria a política lá dentro, você pode rodar os lotes lá dentro. Ele vai me dar um rating lá dentro? Ele consegue montar um rate para mim lá dentro? Consegue. Só que a gente vai mapear igual a pergunta que ele fez. Eu preciso entender a demanda, customizar isso, tá? Pedir meu time lá para ajustar, mas é possível. Você pode colocar pontos lá dentro. E os seus desenvolvedores entendem de crédito também? Eles têm que entender, né? Me ajuda aí? Não, é porque às vezes nós trazemos o racional e eles só implantam. A gente já viu isso, Matheus. Você já viu isso. Eu não já vi isso, não. Já vi. Desenvolvedor, o cara só entende de computação, não entende nada de crédito. Aí chega lá, te entrega um produto mais do que quadrado. E você fica lá igual, como é que você acha que eu aprendi aqui esse negócio? Acontece assim, Matheus, acontece assim. Aí você aprende a mexer no sistema do cara para desfazer as cagadas que ele estava fazendo. No nosso caso, como o nosso foco é esse, né? Então acaba que a equipe ela é direcionada para isso. E eu vim com esse propósito, né? Então eu vim com a experiência para poder apoiar também na construção de produtos, né? Na validação dessas customizações, para poder apoiar também na tomada de decisão dos clientes, né? Porque tem cliente também que traz a demanda toda quadrada. Nem ele sabe o que ele quer. Nem ele sabe o risco que ele quer correr. Ele sabe o que ele quer. Então, a gente entra como uma consultoria mesmo. O nosso atendimento, ele é consultivo, tá? Então, a gente fala, olha, você não precisa né, disso aqui? Ele, é esse o problema. Não, então você pode seguir por esse caminho, vai ficar mais barato para você. Então, a gente gosta de fazer isso. É o nosso papel. Legal. Muito bacana. Muito bacana, muito bacana. A gente tem aqui um livro, né, que você trouxe. Você gostaria de falar um pouquinho pra gente do livro? Qual que é o assunto? Claro, a oportunidade tá aí, né? O comercial foi um presente, na verdade, que eu trouxe, mas se eu puder falar, eu gostaria. Falar. Então, esse é meu 4º livro, esse é o primeiro solo, os outros foram em coautoria. E ele é um tema que eu sempre gostei eu sempre questionei, na verdade. Como que o ambiente pode definir quem nos tornamos e como resistir à sua influência. E quando eu falo ambiente, é desde a nossa casa, onde nós nascemos, a nossa cidade, a empresa que a gente trabalha, o país que a gente vive, a comunidade do nosso bairro. Sim. Então, nós somos criados, nós somos formados pelas influências ao nosso redor, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes. Só que, na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente justifica uma característica nossa por isso. E nós podemos ser agente de mudança, concorda? Inclusive no Brasil. Então, quando a gente fala, o Brasil é isso, gente, o Brasil, eu falo em toda oportunidade, para mim o Brasil é maravilhoso. E a gente só descobre quando vai para fora. Só descobre quando vai para fora. Verdade. Então, quando eu volto, assim, quando eu tô chegando, eu falo, vou comer arroz com feijão, graças a Deus. Então, a nossa comida é maravilhosa, nosso país é maravilhoso. Tem uma série de problemas? Tem. Mas o que nós podemos fazer para ser agente de mudanças onde nós estamos? Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter uma cidade melhor, um país melhor, um mundo melhor. Então, aqui eu trago histórias, é uma leitura muito fluida. Eu trago uma história primeiro, conecto com fundamentos da psicologia e depois algumas reflexões. Legal. Espero que vocês gostem. Não, bacana. Muito legal. Esse aqui, gente, a gente vai estar sorteando lá no nosso Instagram, tá? Então, em breve a gente vai soltar lá a postagem para vocês fazerem a interação. Espero que vocês gostem. A gente já vai providenciar a mídia digital também, né? Porque a gente tem que ler no celular. Tá no Kindle, tá, gente? Tá no Kindle, inclusive eu comprei no Kindle, tá? Isso. Muito bom. Então, a gente vai estar fazendo o sorteio, tá? E, mano, muito obrigado. A gente gostou demais, foi bem enriquecedor, tá? Ter essa visão de birô, tá? Porque a gente tá ali lidando direto com o birô todo dia, mas sem entender o que acontece por trás, né? Como que a informação chega para você tomar uma decisão, né? Quais são a série de processos que tem que passar ali para te auxiliar na decisão. E assim, desde já eu te peço desculpa, porque assim, o nosso podcast é descontraído mesmo. Adorei. A gente fala muita coisa. Eu achei que foi muito pouco tempo, vocês não acham? Todo podcast a gente fica apertado com o horário, cara. Chega no final. Preocupa não que a gente vai ter uma parte 2, tá? A gente vai ver uma outra agenda aí pra gente continuar, porque é um bate-papo muito legal. Muito legal. Bom, eu que agradeço. É um prazer conhecer vocês. Muito bom ter você aqui. É uma profissional multimercado, de multi-entendimento. Foi da psicologia ao crédito, ao comercial, ao desenvolvimento de sistemas.
E assim, pra gente é um absurdo ter toda essa experiência aqui pra gente compartilhar com o nosso público, pra gente aprender, porque é um momento de aprendizado pra gente também. Então nós trouxemos uma pequena lembrancinha pra você, tá? Que gracinha. Esperamos que você goste. Ou seja, gostei. Obrigada. Nem sei porque, mas já gostei. Obrigada. Nada. Eu que agradeço. Foi muito bacana mesmo, agregou bastante. Eu acho que é isso. Conhecimento nunca é demais. Você trouxe muito conhecimento hoje. E contem comigo, tá, pessoal? Beleza. Literalmente, eu gosto muito dessa parte da educação. Eu acho que o Brasil ele precisa evoluir nessa questão do conhecimento, da disseminação do conhecimento. Então, essa iniciativa de vocês é muito bacana para esse profissional que é carente, né, de conteúdo. De conteúdo. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigado. E você aí que quer entender um pouco mais de crédito, continua seguindo a gente, dá uma conversada lá com o pessoal da Score Positivo. A gente utiliza. A gente utiliza, é bom. É bom, auxilia Queremos bastante. utilizar a Fast Flow agora, tá? Então, continua seguindo a gente aí. Em breve a gente vai estar no ar aí com mais um podcast. Interage com a gente lá no nosso perfil no Instagram. Valeu! Valeu, pessoal. Até Tchau, mais. tchau.